falou: "E aí, menino, que instrumento que é esse daí? Você sabe tocar?" Eu falei: "Não, peguei 5 quilos hoje, né?" Aí ele pegou e falou: "Então é o seguinte, tira do saco e vamos fazer um som." Essa é a minha história. Eu vou contar a minha história do ontem, hoje e depois. A minha ancestralidade é um pouco portuguesa, um pouco holandesa, apesar de não parecer. Desde quando eles invadiram Pernambuco lá nos idos do século XVII, depois retomado pelos portugueses, claro. Um pouco africana, dos milhares que chegaram como escravos naquele pedaço nordeste do Brasil. Um pouco da alegria dos índios que ali viviam, daqueles canaviais tão disputados pelos países europeus. Hoje escuto o som dos maracatus rurais, do caboclo de lança. Já na cidade do Recife, cresci dançando ao som do frevo, do forró, numa sanfona bem tocada sempre no mês de junho, na festa de São João. Cresci dançando caboclinho, dançando ciranda com a lia de Itamaracá, do meu avô, que me ensinou a ser feliz e honesto, que chegou quase aos 94 anos cantando e sorrindo sempre. Do meu pai, de ser um homem trabalhador e dar valor à amizade sincera. Nesta dança, pela minha ancestralidade, na terra de Lampião e Maria Bonita, enfrentando inaceitável preconceito já no século XX, resolvi aprender mais uma dança, que foi a dança clássica. Eu lembro do meu pai dizendo: "Se você escolher fazer da vida e fizer bem feito, ninguém vai poder falar tantinho assim." Hoje, o que trago dos meus ancestrais é essa massa que corre como lava quente, que transborda em arte. E faço uso do meu corpo para encarar desafios, para cada vez mais ser o fio condutor que carrega e transmite a cultura de um povo singular, que é esse povo que chamamos de brasileiro. Somos nós. Hoje, nessa levada, o teatro também faz parte da minha vida. Vou contar minha história do ontem, hoje e depois. Ô meu filho, você sabia que formiga tem mexerica? É. E ela dá de mamar a outra formiga que tá passando. A natureza é uma coisa sagrada, não é? Esse é meu avô André, 91 anos de pura alegria. Meu filho, eu vou te falar uma coisa. A gente tem o costume de ficar gastando palavras, de ficar gastando língua. Eu vou te dar um exemplo. Pra que falar helicóptero? Olha quantas palavras a gente gasta pra falar isso. Por isso que eu falo uma palavra só. Biliscópio. Fala biliscópio, não. Biliscópio. Pronto. Severino, meu pai, 58 anos. Era uma vez uma menina muito linda. Ela era bailarina. O nome dela? Mariana Souza. Mariana Souza, 3 anos, minha filha. Essa é a minha história. Eu vou contar minha história do ontem, hoje e depois. Essa é a minha avó. Com ela, eu aprendi muitas coisas. Dentro dessa minha criação, nós aprendemos a dar bênção. Para que exista uma folha nova na ponta de um galho novo, houve a necessidade da existência de uma energia. Essa, por sua vez, partiu lá da raiz, depois passou pelo tronco, depois pelo galho, e finalmente chegou a essa folha nova. Da mesma forma, quando peço bênção à minha mãe, aos meus avós, eu estou buscando energia, lá no tronco, nas raízes, para que eu possa sempre me energizar, para ter meus conatos fortalecidos. Hoje, eu tenho 3 sobrinhas, e a mais nova, de 1 ano e meio, me pede a bênção. Eu me sinto um ancião, mas essa é a minha história. Vou contar minha história do
ancestralidade. O que eu poderia falar sobre a minha ancestralidade? Eu estava lembrando de histórias que minha mãe contava sobre meus avós. Os meus avós, eles sempre foram muito trabalhadores. Eles trabalhavam na lavoura. Não só pela sobrevivência, mas porque eles gostavam de fazer isso também, segundo a minha mãe. E minha mãe também, ela sempre foi muito guerreira. Ela seguiu os mesmos passos dos meus avós. Ela faleceu o ano passado, com quase 80 anos. Mas era uma mulher guerreira. Teve a capacidade de criar 10 filhos, sozinha. E eu adquiri esse espírito que ela tem. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Não importa se vai ter obstáculos ou não, mas eu sempre vou atrás daquilo que eu quero. Essa é a minha história. Eu vou contar a história do ontem, hoje e depois. Mexendo nas minhas coisas recentemente, eu encontrei uma foto minha com 5 anos de idade em cima de um palco, numa igreja. E depois, mexendo mais e mais nesse baú, eu descobri fotos dos meus irmãos mais velhos também fazendo teatro no palco daquela mesma igreja, todos caracterizados como personagens bíblicos. E daí depois eu comecei a pensar nisso e falei, poxa, eu comecei a fazer teatro depois dos 20 anos, sem pensar nessa coisa toda, nessa influência toda. E hoje eu percebi que o meu sobrinho também, na mesma igreja, ele está fazendo também teatro, também seguindo essa influência que na nossa família existe, e sem ser passado diretamente um para o outro. E isso eu trago para a minha vida hoje, sabendo que o meu trabalho, de alguma forma, ele vai passar para alguém, para mais pessoas, vendo a minha história. Essa é a minha história. Eu vou contar a minha história do ontem, hoje e depois. Na família dos meus pais, meus avós tiveram muito filhos. O que a gente aprendeu é que união e amor e respeito é uma coisa fundamental. Isso que meus pais passaram para mim e para os meus irmãos. E hoje em dia eu tenho que passar para as pessoas, para os meus alunos. E essa é a minha história. Vou contar a minha história do ontem, hoje e depois. Eu vou contar a minha história do ontem, hoje e depois. Eu vou contar a minha história do ontem, hoje e depois. Eu vou contar a minha história. Amado por ninguém, fui buscar.